Meus queridos, abramos a Sagrada Escritura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Primeiros Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 16. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Amém. Até aqui a leitura da palavra. Vamos ter ainda mais uma oração? Soberano Deus, obrigado, Pai, porque diante de nós está agora a Tua palavra aberta. Obrigado porque a lemos aqui de forma pública, Senhor, e Te louvamos por este privilégio que Tu nos dá, Senhor, de podermos expressar nossa fé de forma pública, de podermos ler a Tua palavra, de podermos expor a Tua palavra, Deus. Toma agora, Senhor, o nosso coração e nossa mente cativos a Ti, ó Deus, para que sejamos edificados por Tua palavra, para que sejamos consolados pela Tua palavra, para que sejamos desafiados, exortados por Tua santa palavra. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele a escreve sob algumas condições. Esta igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, por Silas e por Timóteo. Os três estiveram em Tessalônica após terem sido miraculosamente libertados de uma prisão em Filipos. Eles se deslocam até Tessalônica e ali pregam o evangelho. Por 3 semanas, por 3 sábados seguidos, eles pregam o evangelho. E então, por conta de alguns problemas com os líderes da cidade e com os líderes de outras religiões daquela cidade, eles são expulsos de Tessalônica. E deixam ali então, em 3 semanas, um pequeno grupo de cristãos convertidos ao Evangelho. O fato é que nessa saída de Paulo de Tessalônica, ele é obrigado por aqueles líderes a não voltar mais a Tessalônica. Ele é impedido de voltar a Tessalônica por um documento que foi feito naquela época. Então, após um tempo, Paulo, com o coração dele, aquele coração pastoral do apóstolo Paulo, cheio de compaixão e de desejo de saber como estavam aqueles irmãos em Tessalônica, ele resolve enviar Timóteo. Já que ele não poderia ir até Tessalônica, ele envia o seu amigo Timóteo, seu companheiro de viagens. E Timóteo vai até Tessalônica e traz informações para Paulo sobre o andamento desta igreja. Então, o que nós temos em mãos aqui, a primeira carta aos Tessalonicenses, é a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica com base nas informações que recebe de Timóteo. Alguns meses depois. Então, o que Paulo faz nessa carta? Primeiro, ele começa o capítulo 1 da carta dando graças a Deus, e ele diz no versículo 2 do capítulo 1, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações.
E ele diz: e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a tônica do primeiro capítulo da carta. Paulo dá graças a Deus e diz àqueles irmãos: olha, eu dou sempre graças a Deus pela vida de vocês, porque as notícias que a Timóteo trouxe eram maravilhosas. Em pouco tempo, aquela igreja amadureceu na sua fé, a ponto de Paulo dizer que eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma firmeza na esperança da volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que fé, amor e esperanças são a tríade da maturidade cristã. Para Paulo, quando alguém tem fé, amor e esperança, é alguém maduro na fé. E ele está dizendo que a igreja de Tessalônica é uma igreja madura. Mas ele qualifica um pouco mais essas três qualidades da igreja. Ele diz que a fé deles era uma fé operosa. O que significa isso? Que a fé deles não era apenas uma fé racional, ou uma fé daquele tipo assim: eu tenho certeza que as coisas irão dar certo. Não, era uma fé que se transformava em obras. Era uma fé que era vista através da forma como eles agiam, como eles viviam. Uma fé operante. E essa fé era operosa porque essa fé não era baseada neles mesmos. Essa fé não era fé em um homem, em uma pessoa, ou no governo, ou no próprio Paulo. Não, é porque essa fé era a fé no Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos pecados deles, aquele que ressuscitou da morte, venceu a morte, aquele que subiu aos céus prometendo que um dia voltará para buscá-los, para viver com eles por toda a eternidade. Essa é a fé que transformou os irmãos em Tessalônica em uma igreja que tinha uma fé operosa. Mas eles também tinham um amor abnegado. A realidade daquela cidade em relação às religiões era muito complexa. Haviam muitas religiões ali, havia muita idolatria em Tessalônica, muita mesma. Não era só a religião romana e o panteão romano que era adorado em Tessalônica. Havia até adoração a deuses egípcios. Havia uma infinidade de ídolos e deuses que eram adorados naquela cidade. E estes irmãos, como nós vemos no capítulo 1, Paulo diz que eles abandonaram os ídolos para servirem ao Deus vivo. Esta fé operosa que fez com que eles abandonassem esses ídolos se transformou também em um amor abnegado. Esse amor abnegado deles era um amor que abria mão de si mesmo. Não é amar quando é fácil amar, é amar quando é difícil amar. E a expressão que Paulo usa no original lá, inclusive no grego, é uma expressão que significa labor do amor. Ou seja, é muito mais do que um esforço comum, do que um trabalho comum, é algo realmente laboroso. É algo que dá muito trabalho. E nós sabemos que amar dá muito trabalho. Não amar quem é fácil de amar. Amar aqueles que são difíceis dá muito trabalho, porque você tem que abrir mão de si mesmo, você tem que abrir mão daquilo que você pensa a respeito dele e amá-lo ainda assim, apesar de tudo isso. Mas eles também tinham uma firmeza na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo então os elogia por conta dessas três, digamos, qualidades básicas da maturidade cristã. E então ele diz que por conta disso, eles se tornaram modelo para toda a Caia e Macedônia. E mais à frente ele diz, para todo o mundo. Uma igreja que se tornou uma igreja modelo, a igreja de Tessalônica. O problema é que o capítulo 1, Paulo está apenas elogiando eles por aquilo de bom que ele ouviu de Timóteo. Mas junto com as boas notícias, Timóteo trouxe algumas não tão boas. Havia já, apesar do pouco tempo e da maturidade da fé daqueles irmãos, havia já entre eles aqueles que espalhavam picuinhas, conversas tolas a respeito do apóstolo Paulo e do seu ministério e do seu evangelho.
E então o que nós temos no capítulo 2 e no capítulo 3 da carta é uma defesa que Paulo faz do seu trabalho, do seu ministério entre os irmãos de Tessalônica. O trecho específico em que nós estamos vendo, ele apresenta evidências da fé verdadeira, ou daquela fé operosa que ele elogia lá no início do capítulo 1 desses irmãos. E então apresenta duas evidências da fé verdadeira que os irmãos de Tessalônica tinham. A verdade, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela sempre foi o grande divisor de águas na humanidade. Desde o Éden até os dias de hoje, a forma como os homens respondem à palavra de Deus é que determina a sua vida, é que determina as suas escolhas e que determina o seu destino eterno. Muitos rejeitam a palavra de Deus, a tratam como algo sem importância alguma, como mais um livro, como mais um texto, sem importância nenhuma, enquanto os outros recebem esta palavra com fé, recebem essa palavra com verdadeira fé, permitindo que esta palavra transforme a sua vida. É essa reação que separa o verdadeiro cristão de uma religiosidade superficial. A forma como o cristão responde à palavra de Deus. Essa é a pergunta que nós devemos fazer aqui nesta noite. Como nós temos respondido à palavra de Deus? Os Tessalonicenses, como nós vemos no texto que lemos, dos versículos 13 a 16, eles são um exemplo vivo de uma fé verdadeira. Em meio a a hostilidade que eles enfrentavam, o mundo hostil em que eles estavam inseridos, cercados pelas perseguições, e não só dos inimigos, mas dos próprios patrícios, como Paulo explica aqui, enfrentaram esta perseguição até daqueles que eram próximos. Eles enfrentaram toda e qualquer oposição, porque acolheram a mensagem do Evangelho pregada por Paulo como verdadeira palavra de Deus. Mais do que isso, a fé que eles tinham em Cristo Jesus os levou a suportar as perseguições com coragem e com perseverança. Eles compreenderam que seguir a Cristo é uma caminhada de fé que muitas vezes exige muito sacrifício, mas que traz consigo a presença consoladora e transformadora de Deus na sua vida. Hoje, nós vivemos um contexto, verdade, diferente dos irmãos de Tessalônica. Mas os desafios que eles enfrentavam permanecem os mesmos. A palavra de Deus ainda divide opiniões, e aqueles que a recebem com fé continuam enfrentando resistência. A questão aqui é que nós precisamos considerar é que nós realmente estamos dispostos a aceitar a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, palavra de Deus. À luz do exemplo aqui dos Tessalonicenses, nós seremos então desafiados por esse texto, desafiados a recebermos a palavra como palavra de Deus e a perseverarmos em nossa fé em meio a todas as adversidades que poderão surgir na nossa vida. Que Deus nos ajude a viver como cristãos autênticos e verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. As duas evidências da fé verdadeira que Paulo apresenta aqui são, em primeiro lugar, a aceitação da palavra de Deus como divina. Veja o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo está fazendo esses irmãos lembrar de que quando ele esteve entre eles, a palavra que foi pregada transformou as suas vidas. A palavra, o Evangelho de Jesus Cristo pregado entre os Tessalonicenses,
transformou a vida daqueles que a receberam como verdadeiramente palavra de Deus. Paulo está defendendo o seu ministério não pelo que ele faz, mas pelo que a palavra de Deus que ele pregava fez no coração dos tessalonicenses, na vida dos tessalonicenses. A palavra não foi apenas ouvida por eles, mas ela foi acolhida com convicção, com reverência. E isso reflete o entendimento de que a mensagem trazida por Paulo não era fruto de uma invenção humana, mas, na verdade, era a própria palavra de Deus, vinda diretamente da boca de Deus. Alguns acusavam Paulo de pregar por ganância, porque queria algo em troca dos irmãos. Alguns diziam, ele não é apóstolo, e ele prega isso como os sofistas pregavam. Os sofistas eram um grupo de filósofos que havia na época, que eram itinerantes. E esses filósofos, e a gente usa entre aspas, porque os próprios filósofos não os consideravam, porque não eram verdadeiramente filósofos, eles, em troca de suas filosofias, da sua ajuda, pediam favores aos homens a quem eles ajudavam. Então, eles, quando alguém precisava de uma boa palavra, um sofista ia lá e entregava um sofisma. Ou seja, algo que não fazia diferença nenhuma para a vida daquela pessoa, mas aquela pessoa inclusive pagava por isso. Paulo estava sendo acusado em Tessalônica de ser um sofista também. E ele está dizendo, lembrem-se que a palavra que eu vos trouxe não foi como a dos sofistas. A palavra que eu entreguei a vocês transformou a vida de vocês, porque vocês a receberam como palavra de Deus. Os que creram neste evangelho, creram que ele é a palavra de Deus e as suas vidas foram transformadas. É isso que Paulo está dizendo aqui. A eficácia da palavra de Deus é destacada por Paulo ao dizer que ela atua poderosamente, eficazmente neles, os que creem. Não é só um crer em algo etéreo, não é isso, é crer em algo que é material, é crer em algo que é verdadeiramente verdade e que é provado na nossa vida. E se você fizer um exercício rápido de memória, você vai lembrar o dia que o Evangelho te alcançou, o dia em que Cristo Jesus entrou na sua vida e transformou a sua vida. Foi o dia que você creu que a palavra que lhe estava sendo pregada, que talvez já havia sido pregada tantas outras vezes para você, e você nunca havia recebido ela como verdadeiramente palavra de Deus. Mas naquele momento você entendeu, é Deus quem está falando comigo, é Deus. E então essa palavra transformou. Paulo está dizendo que essa palavra opera eficazmente naqueles que creem, porque a recebem como palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não apenas informa, mas ela reforma o coração do homem e o conduz à obediência a Deus. Estes irmãos obedeceram ao Senhor. Esses irmãos foram transformados, abandonaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Passaram ao serviço. Ainda que uma igreja pobre, era uma igreja que abria a mão de si mesma para ajudar os outros. Era uma igreja que colaborava, ainda que não tinha de onde tirar. Por quê? Porque aprenderam a obedecer a Deus, porque foram transformados por esta palavra. É verdade, meus irmãos, que essa aceitação da palavra de Deus não ocorre naturalmente. Ela é de fato obra do Espírito Santo. Ela é de fato obra da graça divina no nosso coração. Ela é o agir do Espírito Santo na vida dos eleitos. Então, se você está aqui hoje e você recebeu um dia esta palavra como verdadeiramente palavra de Deus e a sua vida foi transformada por ela, mas no decorrer do caminho essa palavra tornou-se como que paisagem para você,
E quando eu uso essa figura de linguagem, eu quero dizer que é quando o caminho que você faz da sua casa até o seu trabalho. Talvez a primeira vez que você fez esse caminho, você guardou as árvores, os montes, os prédios pelos quais você passou. Mas você faz isso todos os dias. E talvez agora você nem dê mais bola para aquela linda paisagem que você vê todos os dias indo para o seu trabalho. Talvez a sua vida tenha se tornado isso em relação à palavra de Deus. Talvez lá no passado, sim, você a recebeu com todo esse fervor, palavra de Deus, mas talvez hoje ela tenha se tornado algo tão normal, tão corriqueiro, que você não a valoriza mais como deveria valorizar. Paulo diz que eles acolheram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Meus irmãos, a palavra de Deus transforma. Nós não podemos nos conformar com esse marasmo em relação à palavra de Deus. Nós precisamos voltar a este fervor, olhar para esta palavra como verdadeiramente ela é, a palavra de Deus que transforma as vidas dos homens. E ela pode transformar a sua. Se você nunca reconheceu esta palavra como palavra de Deus, eu digo para você, ela pode transformar a sua vida. Receba como palavra de Deus. Se você já recebeu essa palavra como palavra de Deus, mas entrou nessa linha de achar que ela está comum, talvez é aquele livro que fica ali na estante, você pega domingo de manhã para vir para a igreja, né? E aí quando volta da igreja no meio-dia, nem tira do carro, porque à noite vai voltar para a igreja, e aí já vem para a igreja de novo, e aí no domingo à noite você aguarda lá em cima de um móvel, e você vai lembrar dela de novo no próximo domingo, quando for o dia de voltar à igreja. Se a sua vida ficou nisso, se a sua vida se transformou nisso, eu quero dizer que a palavra de Deus que transformou a sua vida no passado é a mesma ainda. Ela não mudou, foi você quem mudou. Ela ainda pode transformar a sua vida, e ela com certeza transformará a sua vida. Creia nessa palavra como verdadeiramente ela é, palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, onde a rotina, as distrações podem roubar o nosso tempo com Deus. A palavra de Deus, recebida como verdadeiramente palavra de Deus, significa priorizar ela no nosso dia a dia, dedicando tempo à leitura da palavra, devocionalmente, sozinho, mas também em família. Dedicar tempo à leitura e à oração, na sua vida devocional e na vida devocional da sua família. Receber a palavra de Deus como verdadeiramente ela é palavra de Deus, é dar valor a esse livro maravilhoso, é dar valor ao conteúdo que ele contém. E o conteúdo é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É dele que esse livro fala, é sobre ele que esse livro trata, e é ele quem realmente transforma, porque ele é a palavra de Deus. A tecnologia, o entretenimento, eu tenho certeza que tem espaço garantido na sua vida, na sua casa. A pergunta que eu faço essa noite é: e a palavra de Deus? Tem a mesma importância, o mesmo tempo dado? Deveria ser maior. Mas se nós formos sinceros, nós vamos verificar que nós damos menos tempo para a palavra viva do Deus vivo do que nós damos para redes sociais. Já dizia um pregador, John Piper, que a função das redes sociais no dia do juízo será para tornar indesculpáveis os homens que irão usar a desculpa de que não tiveram tempo para fazerem a obra de Deus. Meus irmãos, nós temos uma igreja que proporciona para seus membros a caminhada bíblica.
E se você fizer uma leitura diária de 20 a 30 minutos, você em um ano completa a leitura da Bíblia. 20 a 30 minutos. Aqueles que são bons em matemática, calculem quanto por cento do seu dia, das 24 horas do dia, dá isso. E nós achamos muito, porque nem todos nós fazemos. Mas o que são 20 minutos diante de um Instagram correndo rios? Ou no WhatsApp, em conversas, às vezes nos grupos, conversas que não edificam e não trazem nada. 20 minutos é nada. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus dentro da nossa casa, começando em casa. No ambiente profissional é verdade também, que é fácil sucumbir à pressão por resultados e comprometer os princípios da palavra de Deus. Aceitar a palavra de Deus como divina significa ser íntegro, mesmo quando não há ninguém olhando. Resista à tentação de práticas antiéticas no seu trabalho. Confie em Deus. Confie, porque Deus honrará a sua fidelidade. Seja uma testemunha viva da transformação que a palavra faz, que a palavra gera, mostrando a graça de Deus e a justiça dele em todas as suas ações. Confie em Deus. Jovens também enfrentam pressões na escola, na faculdade, nos seus grupos de amigos. Aceitar a palavra de Deus como divina significa defender a palavra de Deus com convicção e viver de acordo com ela, mesmo que todos ao seu redor zombem de você. Jovem, você ainda é forte para suportar isso. Confie na palavra de Deus, defenda a palavra de Deus. É verdade que na igreja também, muitos crentes correm o risco de se acostumarem com a palavra de Deus e tratá-la apenas como parte da nossa tradição religiosa. Eu me lembro que há um tempo atrás, ser presbiteriano era sinônimo de ser amante da palavra de Deus. Será que nós ainda temos esta fama? Será que esta fama ainda é verdadeira? Ou é como aquele jogador de futebol que jogou dos 17 aos 20 anos e agora está com 30 anos e nos últimos 10 anos não jogou nada, mas continua vivendo com a fama dos seus 17 aos 20 anos? Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Aceitar a palavra de Deus como divina significa ouvi-la com atenção, aplicá-la em nossa vida com diligência. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados de reformados, ou calvinistas, se você quiser. E verdadeiros reformados são aqueles que amam a palavra, ouvem a palavra com atenção e aplicam a palavra com diligência na sua vida. Este é um verdadeiro reformado. Seja alguém que vive assim, seja um verdadeiro reformado. Seja um incentivador do estudo da palavra. Seja um incentivador da aplicação prática da palavra na vida dos crentes. A primeira evidência que Paulo apresenta no nosso texto de uma fé que é verdadeira é a evidência da aceitação da palavra de Deus como palavra de Deus. A segunda é a perseverança em meio à perseguição. Versículos 14 a 16. Veja o que Paulo diz. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus,
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A fé dos nossos irmãos tessalonicenses também é evidenciada pela perseverança deles em meio à perseguição. Paulo aponta que eles se tornaram imitadores das igrejas da Judéia, que sofreram por sua fidelidade a Cristo. Essa identificação com o sofrimento demonstra que eles compreendiam o custo do discipulado. Essa identificação do sofrimento dos tessalonicenses com o sofrimento das igrejas da Judéia leva a uma identificação ainda mais profunda que todos nós crentes temos, a identificação nossa com os sofrimentos de Cristo Jesus. Meus irmãos, sofrer por Cristo Jesus é um grande privilégio. Sofrer por Cristo Jesus não é algo que você deva querer se livrar imediatamente, mas deve ser considerado um grande privilégio, porque verdadeiramente é um grande privilégio. É quando nós somos identificados com o sofrimento do nosso Senhor e Salvador. Agora, é sofrer por conta do nosso cristianismo, é sofrer por conta da nossa fé em Cristo Jesus, não é sofrer por conta dos nossos pecados, por conta da nossa soberba, não é sofrer porque nós nos achamos melhor que os outros e então quando nós queremos demonstrar a nossa superioridade, nós somos atacados e os outros respondem asperamente contra nós e então nós, olha só, que coragem que ele tem de falar isso para mim. E então você diz, olha como eu estou sofrendo por Cristo. Não, você não está sofrendo por Cristo, você está sofrendo por conta da sua própria insensatez. Você não foi chamado à fé para vencer debates teológicos. Você foi chamado à fé para viver genuinamente a sua fé e para pregar a Cristo àqueles que estão ao seu redor. Foi para isso que você foi chamado. Vencer debates, haverá momentos em que você precisará debater, mas vencer um debate não deve ser a motivação. A motivação deve ser sempre a glória de Deus, ainda que seja em um debate. Não é a sua vitória que está em jogo, é a honra de Cristo. E aí sim, se você sofrer por conta da honra de Cristo, em defender a honra do Evangelho, a honra de Cristo, a honra da palavra, e você for acusado de uma série de coisas, então sim, você poderá considerar isso um privilégio, você está sofrendo por Cristo. Mas pense nisso, é por Cristo, é pelo seu Evangelho, é pela sua palavra. A perseverança daqueles crentes reflete esse compromisso com o Evangelho, mesmo em circunstâncias adversas, e reforça então a autenticidade da fé que eles tinham em Cristo Jesus. As perseguições enfrentadas por eles vieram tanto dos de fora, quanto dos seus próprios compatriotas, quanto de outros grupos religiosos também. Muitos judeus em Tessalônica se converteram, porque naquelas 3 semanas, naqueles 3 sábados que Paulo pregou, ele pregou numa sinagoga, e muitos judeus se converteram ali, de forma que agora os judeus convertidos estão sofrendo a perseguição dos próprios patrícios, dos próprios irmãos, os outros judeus, aqueles que não receberam a palavra de Deus como divina. Mas os tessalonicenses, aqueles que creram nesta palavra, eles estão perseverando, mesmo em meio a esta opressão e a essa perseguição. Esse padrão, meus irmãos, de perseguição não é novo, como eu já disse, faz parte da nossa caminhada cristã.
O sofrimento por Cristo é uma marca daqueles que pertencem a Cristo Jesus. E isso nos conecta à história redentora do povo de Deus. O povo de Deus sempre sofreu pelo seu Deus. O que nós temos de diferente, de melhor, que faça com que nós pensamos que nós não devemos sofrer por conta de Cristo? Nós somos povo de Deus. O povo de Deus já enfrentou escravidão de 400 anos. O povo de Deus já enfrentou exílios. E quando nós estamos com uma unha encravada, nós achamos que é muito. Como que Deus permite isso comigo? Que audácia! Que audácia nossa pensar isso. Nós devemos entender que sofrer por Cristo, sofrer como povo de Deus, é um grande e maravilhoso privilégio que Deus nos dá. Paulo também menciona aqui o julgamento que recai sobre aqueles que rejeitam a palavra e perseguem o povo de Deus. A oposição à mensagem do Evangelho não é ignorada por Deus. E ele diz, ela acumula para eles uma condenação que é completamente justa. Veja o último versículo, versículo de número 16. A fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Isso nos serve, meus irmãos, como um lembrete para aqueles crentes para todos os crentes, que apesar das nossas dificuldades, Deus é justo e vindicará o seu povo no tempo certo. A vingança não é nossa, a vingança é dele. Nós precisamos compreender isso. Quando você é injuriado, quando você é caluniado por Cristo Jesus, porque você foi um fiel crente, porque você foi um crente verdadeiramente fiel à palavra de Deus, quando você for injuriado por esta causa, fique tranquilo, não queira vingança, porque Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, que Ele está guardando. É como se fosse uma conta bancária e o depósito deles está aumentando. Só que não é um bom depósito, é um mau depósito. Confie nisso. A perseverança não é em vão. Ela tem um propósito eterno, um decreto eterno de Deus. Diante disso, meus irmãos, nós somos desafiados a considerar como nós reagimos às adversidades da vida, por causa da nossa fé. Estamos dispostos a suportar as calúnias, suportar a rejeição, suportar as críticas negativas, ou até mesmo perseguição, em nome de Cristo Jesus? Aqui é verdade, e inclusive orei agradecendo a Deus pela liberdade que nós temos de cultuar a Deus de forma pública, de estarmos todos nós com a Bíblia na mão aberta, de a lermos publicamente, de estarmos com a porta da igreja aberta, de termos uma placa dizendo aqui que é uma igreja cristã. Mas existem muitos lugares onde nada disso é possível. E a igreja ainda assim se reúne no subterrâneo, nos porões, e cantam com mímicas para que ninguém ouça. A palavra de Deus é pregada como que sussurrando, para que ninguém ouça, para que eles não sejam levados presos e sejam assassinados por conta da sua fé, e para que eles possam continuar adorando a Deus e propagando o Evangelho, apesar de todas as adversidades que eles enfrentam. A igreja tem crescido no Oriente Médio, apesar de todas essas dificuldades. E nós? Não temos nenhuma dessas dificuldades. O que nós temos feito? Como nós temos reagido
as adversidades que nos vêm por conta da nossa fé, que se comparadas a essas, tanto as dos Tessalonicenses quanto a de muitos dos nossos irmãos no Oriente Médio hoje enfrentam, é nada. É nada. A perseverança dos irmãos de Tessalônica nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra glorifica a Deus e aponta para a certeza da vitória final em Jesus Cristo. A oposição à fé pode surgir até mesmo no nosso ambiente familiar. Perseverar significa responder com amor, paciência e oração àqueles que criticam ou rejeitam a sua fé. Toda vez que eu penso sobre isso, eu lembro de um testemunho pessoal meu. Na minha casa, na minha família, a primeira pessoa alcançada pela graça de Deus foi minha mãe, minha mãezinha. E nossa família é muito católica. Meu pai e minha mãe muito católicos, os filhos nem tanto. Quando minha mãe se converteu, meu pai não a deixava ir à igreja aos domingos, aos cultos. Ele a proibia disso. Então ela participava com os irmãos na fé, os irmãos que ela conheceu. Ela tinha comunhão com eles durante a semana à tarde. E as reuniões eram nas sextas-feiras. Eu trabalhava em turno na empresa que eu trabalhava à época. Eu começava às 6 da manhã até às 2 da tarde. Então, toda vez que eu chegava em casa, o meu almoço, a minha comida estava prontinha, quentinha, em cima da mesa, prontinha para que eu só sentasse, me lavasse, sentasse e comesse. Acontece que nas sextas-feiras as coisas começaram a mudar. E eu chegava em casa agora e a comida não estava mais na mesa, pronta, quentinha para comer. A comida estava dentro do forno e eu precisava ligar e aquecer ela. E aquilo começou a me incomodar demais. Como assim? E a coisa foi desse jeito. E eu pensando, mas aonde a mãe está que ela não pôde nem esquentar a comida para o filhinho dela? Descobri que ela estava indo nos crentes. Teve uma sexta-feira que eu cheguei e alguma coisa aconteceu que a mãe não deixou nem a comida no forno. Aquilo foi a gota d'água. Convoquei uma reunião familiar, pai, irmãos, todo mundo, para falar sobre a situação da minha mãe. E por minha conta, minha mãe sofreu muita perseguição dentro de casa. E sabe como ela lidou com tudo isso? Perseverando na fé, nos amando ainda mais, o que me constrangeu demais, a ponto de o segundo a ser alcançado pela graça ser eu mesmo. É isso que nós vemos aqui. A perseguição pode vir de dentro de casa, e nós somos chamados a lidar com ela com perseverança, com amor e com oração. No trabalho, um mundo que valoriza o sucesso a qualquer custo, você pode ser visto como alguém que é antiquado por não participar dos esquemas ou das manipulações dos seus colegas de trabalho. Perseverar significa confiar na provisão de Deus, enquanto você permanece firme em sua ética e em sua moral cristã. A sua firmeza é que será um testemunho para eles da verdadeira fé que transforma a vida do homem. Jovens crentes podem ser ridicularizados por suas crenças ou por escolherem não participar de comportamentos comuns, mas contrários à fé cristã. Perseverar significa confiar em Deus para suportar essas pressões e lembrar que você está honrando a Cristo na forma como você está vivendo. Jovem, busque força em Deus. É só nele que você será capaz de perseverar. Na igreja, às vezes a perseverança é necessária também.
ao enfrentar desânimos, ao enfrentar críticas, diferenças de opinião, perseverar significa priorizar a unidade, perdoar com graça e trabalhar pelo crescimento da igreja, sabendo que as provações fortalecem a nossa comunhão e glorificam a Deus. Nós precisamos compreender essas realidades. Concluindo, a mensagem de 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 a 16, nos lembra que a verdadeira fé não é algo teórico ou superficial, mas ela se manifesta de forma prática em duas evidências claras. Não são apenas essas duas evidências. Essas são as duas que Paulo apresenta aqui no texto. E as duas que Paulo apresenta aqui são essas: a aceitação da palavra de Deus como divina e a perseverança em meio às adversidades. Assim como os tessalonicenses, nós somos chamados a abraçar a palavra de Deus com reverência e com obediência, permitindo que ela molde o nosso caráter e que ela nos fortaleça para enfrentarmos as adversidades, a oposição e as perseguições. No nosso contexto, onde desafios culturais, desafios espirituais continuam presentes, essa obediência à palavra de Deus será a base para que a igreja permaneça firme e para que ela seja uma igreja relevante. Nós não seremos relevantes porque vamos fazer aquilo que o mundo gosta. Nós não seremos relevantes porque nós temos aquilo que o mundo quer de nós. E o mundo quer de nós o quê? Que nós sejamos, como se diz, compreensivos com eles, compreensivos com seus pecados. O mundo quer que nós sejamos uma igreja de ação social, que tenha forte ação social. O mundo deseja isso da igreja. Meus irmãos, por mais que a ação social, por mais que essa identificação com o sofrimento dos outros seja algo da vida cristã, não é isso que faz uma igreja relevante. O que faz uma igreja relevante é uma igreja que tem fé operosa, que tem amor abnegado e que tem uma firme esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja relevante, verdadeiramente relevante. Essa é uma igreja que pode se tornar modelo a toda a terra, como era a igreja de Tessalônica à sua época. Que Deus nos ajude, meus irmãos, em nossa missão de sermos uma igreja modelo a toda a terra. Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora